E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo da URGS de 2014, que diz o seguinte: um trabalhador carregando uma esquadria metálica de resistência R sobe com velocidade de módulo constante uma escada colocada abaixo de um fio conduzindo uma corrente elétrica intensa I. A situação está esquematizada na figura abaixo. Então a gente tem ali mais ou menos, né, ele subindo a escada com a esquadria e tudo mais. Bom, a questão continua. Assinale a alternativa correta sobre essa situação. Então primeiro eu vou explicar e depois a gente vê qual é a resposta certa. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o fato de ter uma corrente elétrica muito intensa percorrendo esse fio me faz entender que a questão está fazendo referência ao primeiro fenômeno do eletromagnetismo. O que diz o primeiro fenômeno? Ele diz que toda vez que nós tivermos cargas elétricas em movimento, essas cargas vão gerar campos magnéticos, e uma corrente elétrica nada mais é do que uma carga em movimento. Então existe um campo magnético muito intenso, não tem a necessidade nessa questão de a gente definir para onde é esse campo. Eu só preciso entender isso, que existe ao redor desse fio um campo magnético bem intenso, já que a corrente é bastante intensa, e o primeiro fenômeno inclusive me mostra como calcular esse campo, como definir a orientação. Enfim, o primeiro fenômeno do eletromagnetismo vai me explicar essa questão da criação desse campo por causa dessa corrente. Aí, para responder a questão, o que a gente tem que entender? Então, basicamente, a gente tem um eletroímã ali em cima. Essa esquadria, ela funciona como um circuito fechado, tá? E aí entra o terceiro fenômeno do eletromagnetismo. O que esse terceiro fenômeno ele vai me dizer? Ele vai me dizer que toda vez que eu variar o fluxo magnético sobre um circuito fechado, eu consigo induzir nesse circuito uma corrente elétrica. Esse terceiro fenômeno, ele na verdade é chamado de fenômeno, né, de lei de Faraday-Lenz. Essa primeira parte que eu expliquei do terceiro fenômeno é a parte que o Faraday descobriu, né? Que toda vez que variar o fluxo magnético sobre um circuito fechado, no caso, essa esquadria, ela está funcionando como um circuito fechado, então quando ele sobe a escada, ele está aproximando ela cada vez mais do fio. A gente sabe que o campo ele é mais fraco quanto mais longe do fio e mais forte quanto mais perto. Então quando ele sobe a escada, ele está fazendo com que o fluxo magnético sobre essa espira aumente, né, sobre essa esquadria aumente. Então tu tem uma variação onde está aumentando o fluxo magnético passando por esse retângulo aí da esquadria. E aí então a gente vai ter uma corrente elétrica induzida ali. O que o Lenz percebeu? O Lenz percebeu que essa corrente induzida vai gerar um campo magnético. Ou seja, vai ter uma corrente circulando essa esquadria, a gente não sabe qual é o sentido dela, mas também não importa muito para essa questão. Mas vai ter, e essa corrente que vai circular ali vai gerar um campo também. Então essa esquadria ela também vai funcionar como um ímã. Também não importa muito para a gente qual é o sentido desse campo, porque a ideia dessa questão é mais sobre a teoria do fenômeno. É tu entender que esse fio é um eletroímã por ter uma corrente, que ao subir a escada com a esquadria vai gerar uma corrente, né, pela explicação do Faraday. Induzido uma corrente induz um campo magnético, e aí essa esquadria também vai ser um ímã. E aí o que o Lenz percebeu? Que sempre esse fluxo magnético que vai ser induzido, no caso aí na esquadria, ele vai ser do contra, ele vai se opor às causas que a originam. De maneira que se tu estiver aproximando essa esquadria, tu vai sentir uma força de resistência tentando te repelir, te afastar dali. E se tu estiver afastando, o contrário, tu vai sentir uma força tentando puxar aquilo ali. De maneira que para qualquer lado que tu queira movimentar, tu precisa gastar energia mecânica para transformar em energia elétrica, ou seja, precisa ter a realização de trabalho para acontecer toda essa situação. Então o detalhe aqui, gente, é tu entender o seguinte, que basicamente toda vez que ele tentar subir isso aí, a esquadria vai ser empurrada para baixo e esse fio vai ser empurrado para cima, tu vai ter uma situação de repulsão entre eles, que é explicado pela parte do Lenz nesse fenômeno. Essa repulsão, essa força de repulsão vai fazer com que o cara sinta essa esquadria cada vez mais pesada, mais difícil de fazer subir, porque tu está se aproximando de uma fonte magnética
E aí vai gerar toda essa explicação do terceiro fenômeno. Olhando as alternativas então, a resposta que me explica isso aí é a resposta da alternativa D, que me mostra que à medida que sobe a escada, o trabalhador sente a espira ficar cada vez mais pesada por causa dessa força de repulsão. Resultado da força de repulsão estabelecida entre a corrente elétrica no fio e a corrente elétrica induzida, no caso o campo da corrente elétrica induzida, conforme explicado pela lei de Faraday-Lenz, que foi o que eu comentei aqui com vocês. Só para ver por que as outras são erradas. Ó. A alternativa A diz o seguinte, ó, como a esquadria tem aos pares lados paralelos, a força resultante exercida sobre o fio acima é nulo. Nada a ver, não tem nenhuma explicação, nenhuma relação isso aí. Vai ter uma força magnética para baixo, deixando ela mais pesada, entre aspas, uma aparência de mais pesada. B. Visto que o fio não atravessa a esquadria, a lei de Ampère afirma que não existe correntes elétricas na esquadria. Não, a lei de Ampère nem fala sobre a indução dessas correntes elétricas na esquadria. A lei de Ampère fala sobre a criação do campo magnético ali no primeiro fenômeno. C. À medida que sobe a escada, o trabalhador sente a esquadria ficar mais leve. Aqui já está errado, vai ficar mais pesada por causa dessa repulsão. E E. Como o trabalhador sobe com velocidade de módulo constante, não há o aparecimento da corrente elétrica na esquadria. A questão da velocidade ser constante só quer dizer que a variação do fluxo é constante. Mas segundo o Faraday, eu só preciso ter uma variação de fluxo. Essa variação pode ser constante, pode não ser. Eu só preciso que exista a variação de fluxo. Então, não há aparecimento da corrente, está errado, porque vai ter, independente se a variação for constante ou não. Resposta certa, então, realmente, a alternativa D para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.